O Conversando com Economistas de hoje recebe o economista, professor e integrante do Fórum Jovens Economistas aqui do Corecon São Paulo, Rodolfo Viana. Rodolfo, obrigado pela sua participação e por aceitar o nosso convite. Poxa, eu que agradeço, Renato, o convite de estar aqui participando dessa conversa para bater um pouco de papo sobre a nossa trajetória aí enquanto economista. Maravilha. Para a gente começar, eu queria que você se apresentasse. Quem é Rodolfo, o que ele faz, por que a escolha de fazer economia? Bom, eu sou um economista formado pela PUC de São Paulo, né? Entrei na faculdade em 2005, fui até 2009 na graduação. No meu tempo ainda eram 5 anos, né? O curso passou por uma reforma, diminuiu um pouquinho. Saí da PUC em 2009 da graduação, retorno em 2014 para o mestrado, termino o mestrado. Minha trajetória acadêmica foi por aí. Fizemos esse caminho. E na parte profissional, eu tive experiências em estágios durante a graduação, mercado financeiro, em banco, estágio em uma multinacional na área de controladoria. E desde 2010 eu trabalho no DIESE. DIESE, talvez as pessoas não saibam, é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. É uma entidade fundada e mantida pelo Movimento Sindical Brasileiro há mais de 65 anos e que vem aí fazendo uma série de serviços para a classe trabalhadora. E eu sou economista, eu fico numa subseção, né? Subseção é uma unidade local de trabalho do DIESE, contratada por uma entidade sindical. Nesse caso, eu fico lá em Guarulhos, dentro do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região. Eles demandam essa assessoria direta. Lá se vão praticamente 14 anos com isso. E aí também, além disso, tem a questão da docência, né? Então, lá tenho 3 anos praticamente, comecei a dar aulas na São Judas, na Universidade de São Judas em Economia. E além disso, também no próprio DIESE tem também uma faculdade de Ciências do Trabalho, e eu faço parte do pessoal da pós-graduação, né, em Economia Brasileira. Acho que resumidamente seria isso, né? E o porquê de economia, é curioso, né? Muita gente acaba indo por conta dos números, né? Ah, eu gosto de número, eu gosto de matemática. Mas para mim sempre foi a questão... Eu sempre gostei de história na escola, e sempre gostei de entender essa questão da desigualdade, da distribuição de riqueza, como isso acontecia, porque alguns países tendiam a ser sempre atrasados economicamente, outros mais avançados. Eu acho que isso, junto com a possibilidade de mercado de trabalho, né, que acaba sendo uma possibilidade boa de mercado de trabalho também, para quem é formado em economia, foram os 2 ingredientes que me fizeram escolher economia, isso quase 20 anos atrás. Antes da gente falar um pouquinho sobre a área acadêmica, educação, nosso convidado ele integra o Fórum Jovens Economistas e recentemente a gente realizou um evento aqui dedicado especialmente para os jovens, na qual você fez parte, bateu um papo com a galera, né? Queria que você falasse um pouquinho da atuação desse fórum, a importância de conversar com o jovem, né, o futuro economista, e o papel hoje desses jovens aí para a profissão de economia. Então, Renato, bom, primeiro é sempre bom lembrar o seguinte, né? Eu estou ajudando, contribuindo nesse fórum, no Fórum de Jovens Economistas, mas eu, particularmente, já não sou exatamente um jovem, né? Claro Na que é. verdade, não. Na verdade, já passei um pouquinho do prazo de ser jovem, mas a ideia é justamente fortalecer esse fórum super importante, que foi uma escolha da atual diretoria do Corecon, de montar esse fórum a convite do André Paiva, que é conselheiro da atual gestão do Corecon. Muito também por conta da minha inserção na parte acadêmica, porque aí sim, aí de verdade eu lido com jovens, né? São os graduandos em economia. E para a gente tentar aquecer um pouco essa discussão, né? Trazer um pouco os jovens para a discussão mais formal da profissão, se organizar enquanto economista mesmo, uma classe, para poder discutir questões da profissão, a atuação no mercado de trabalho, esclarecer um pouco também para esses jovens que estão na graduação, principalmente, ou acabaram de se formar, qual o papel do economista na sociedade, no mercado de trabalho. Então é isso, teve esse encontro que foi aqui no Corecon, na sede, foi um encontro muito bacana, a gente ouviu várias experiências diferentes, então deu para trocar um pouquinho de figurinha e dar um pontapé inicial aí no trabalho que eu espero que seja bastante proveitoso, não só para nós, né, mas também para os economistas que se formaram recentemente ou que estão se formando em breve. Por ser professor, né, e também tratando um pouco desse fórum jovens, queria que você fizesse um retrospecto aí. Na realidade, é tipo uma linha de tempo das mudanças do ensino de economia. De quando você era estudante, né?
quando você iniciou lá atrás, para agora sendo professor ali na São Judas, para o pessoal de economia. Como é que você vê essa passagem e os avanços do ensino, em especial das ciências econômicas? Pois é, assim que eu estava saindo da graduação já teve uma reforma, mas eu não participei da reforma em si porque minha grade era antiga, né? Então eu percebo que tem coisas que particularmente eu avalio como positivas, tem coisas que eu fico um pouco com uma certa dúvida se é o caminho correto, né? Muitas matérias mais reflexivas, muitas matérias mais de discussão política, política com P maiúsculo mesmo, né, da ciência econômica, muitas vezes tem sido deixado um pouco mais de lado com relação a matérias, disciplinas mais numéricas, quantitativas, que têm a sua importância, é fundamental que o economista tenha esse instrumental estatístico, matemático, econométrico, mas eu acho que aí foi uma mudança que, enfim, até para reduzir o tempo do curso, 5 anos, talvez para essa realidade do século XXI, uma coisa mais fluida, como nós temos vivido nos últimos tempos, me parece que o curso de 5 anos realmente não comportaria mais isso, né? Mas acho que tem essas mudanças boas. Uma outra coisa que, por exemplo, para mim, da minha época de estudante agora enquanto professor, mudou radicalmente foi justamente os instrumentais, né? As ferramentas. Hoje em dia a gente discute aí métodos quantitativos, discute uma série a ciência de dados, né? Então, na minha época, a gente usava ainda HP12C, que era uma inovação, todo mundo queria ter essa HP12C. E hoje, por exemplo, com o Excel da vida, você faz tudo e muito mais do que isso era feito com uma HP12C, né? Por exemplo. Fora essa questão de vários sistemas de econometria, enfim, que tem avançado muito. Então, eu acho que é isso. Hoje, a graduação de economia ela tem sido um pouco mais focada, talvez, do que foi na minha época, uma coisa mais abrangente. Mas tem sido interessante porque dialoga muito com o momento atual também da sociedade, né? E pega esse pós-pandemia, que tem uma juventude que, não sei se por conta de pandemia, por conta das mudanças tecnológicas, rede social, a atenção para a leitura de textos mais densos tem ficado cada vez mais complicado. Então são algumas mudanças que têm acontecido. Umas a gente entende como muito proveitosas, outras a gente ainda está observando o que vai acontecer, né? E como você vê ainda hoje o mercado de trabalho para esse jovem que está iniciando agora, que está na expectativa de estágio, já de arrumar algo assim já na área, né? E para aquele que se formou e já está em busca, como é que você vê o mercado, as oportunidades hoje? Então, eu sempre falo que eu tento não martirizar a pessoa em si com relação ao mercado de trabalho. Porque, na verdade, o mercado de trabalho ele é produto de uma conjuntura um pouco maior, que muitas vezes foge do controle do indivíduo, digamos assim. Porque tem a ver com ciclos econômicos, tem a ver com o crescimento da economia, tem a ver com toda uma coisa que não vale a pena se martirizar sozinho. Claro, é importante você estudar, se qualificar. Eu digo isso porque, na minha época, por exemplo, quando eu estava na graduação, entre 2005 e 2009, foi um momento que o Brasil vivia um período de bonança. Foi um crescimento econômico bom, um mercado de trabalho aquecido. Então a gente escolhia, na minha época, estágios, né? Você ia pulando de um ano para o outro, se você tivesse interesse, não teria problema. Bolsas de estágios relativamente boas com relação aos valores, né? E hoje a gente está retomando, né? Hoje, em 2024, o Brasil está retomando uma trajetória e tentando recolocar as coisas nos trilhos. Então eu acho que o mercado volta a ser um mercado mais promissor, começa a ter mais oportunidades também para os jovens economistas, né? Para se formarem, não só na parte privada, até como na parte pública, né? Haja vista que agora tem tido uma série de concursos públicos, principalmente federais, para recompor a máquina pública que precisava dessa abertura de postos de trabalho. Então eu acho que é um momento bom, é um momento de inflexão, um momento onde o mercado de trabalho como um todo tem voltado a ficar mais aquecido, a taxa de desemprego tem caído constantemente, por exemplo, né? E isso naturalmente reflete também para os economistas, né? Quanto mais qualificado a pessoa tiver, aí sim o indivíduo se coloca enquanto uma oportunidade melhor de trabalho, né? Muito bom. Já que a gente está falando sobre mercado, sobre oportunidades, já chegando no fim do Conversando com Economistas, queria que você deixasse um recado para o jovem economista e também para os economistas em geral. Bom, eu acho que o Brasil tem passado por momentos de muita polarização, né? E a parte econômica tem sido uma das principais com relação a isso. Os estudantes, os jovens economistas têm acompanhado esse debate de mais mercado, mais Estado, menos Estado. Eu acho que a melhor forma de passar por isso é estudando, se aprofundando nos estudos, para que vocês percebam quais são os debates colocados, se qualifiquem cada vez mais e melhor,
para esse mundo cada vez mais complexo que está colocado, mas muito proveitoso aí. E tomara que os economistas se coloquem cada vez melhor e mais preparados no mercado de trabalho. Perfeito. Rodolfo, obrigado por sua participação. A gente agradece imensamente aí por você ter vindo hoje aqui nos visitar e bater esse papo aí. E espero que o pessoal tenha gostado. Não, eu que agradeço mais uma vez aqui, me coloco à disposição da direção do Corecon e sempre que puder, vou seguir ajudando, contribuindo no fórum e quando puder ajudar, estamos juntos. Maravilha. Obrigado. Obrigado, André. O Conversando com Economistas fica por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo com o Rodolfo Viana, que é economista, integra a comissão Fórum dos Jovens Economistas aqui do Corecon São Paulo e é professor de economia. Obrigado e até o próximo.